nossa querida Rádio América, né? Que também pode ser feito através da internet, pelo blog.cançãonova.com/América. Aí você não só ouve, como você vê o que está acontecendo aqui no estúdio, né? Então hoje nós estamos respondendo as perguntas dos e-mails que chegam às dezenas, né? Ana está aqui me ajudando. Aliás, se eu fosse você, eu ia lá no blog para vocês verem como a Ana é bonitinha, ela é uma querida. Então, tiramos uma foto juntos, está tão bonitinha, ela de cabelo preto ou de cabelo branco. Ela de roupa clara ou de roupa escura. Tá muito engraçado, ficou muito bom. Tiramos uma foto, né? E quero agradecer a presença no Facebook do Sandro de BH e do David lá de Cachoeira Paulista, mas também está lá a Raquel Aguiar da Bahia, a Olivia Belasco, a Adriana Mendes de Nova Mutum. Gente, quando vocês me falarem dessas cidades que eu não conheço, põe da onde que é o estado, porque eu não estou com internet aqui para conseguir saber da onde é a Nova Mutum. Adriana, depois você fala pra gente. Mas temos participações também aqui pelo telefone. Você já ligou? Liga aqui. Ligue e participe. 2039-1410. Maria Aparecida, nossa, de Cuiabá, que gracinha, ligou pra gente, obrigada, doutora, estou fazendo uso de biomassa de banana verde, do suco de couve, qual a banana ideal? Qualquer uma, querida, contanto que seja verde do pé. O suco de couve pode tomar em jejum? Deve, é o melhor, eu adoro quando a gente toma esse suco em jejum. Tem Lenir do Embu, doutora, meu filho tem muita dificuldade na escola. Ele tem cálcio baixo devido a um tratamento de corticóide. Esse problema pode ser falta de cálcio? Com certeza, porque o cálcio tem uma importância muito grande também no cérebro, tá? Então, fique atenta, Lenir, e nós até tocamos nesse assunto com a doutora Denise Carreiro. Eu acho que você, inclusive, ouviu. Coloque em prática aquilo que ela falou, que eu acho que vai ajudar muito o seu filho, tá? Tem aqui Santina da Barra da Tijuca, que está dirigindo, ouvindo o programa, né? Aí, só que pena, porque com certeza ela não vai ouvir a resposta, né? É verdade. Mas ela ligou para dizer que adora o programa e dando os parabéns pra gente. Olha que bacana. Aí lembrar de dar um oi para ela, né? Ai, meu Deus. A Francislane Lopes de Atibaia. Doutora, tenho toque. O médico fala que é falta de serotonina no cérebro. Existe algum alimento bom para isso? Qual o motivo para faltar a serotonina? Estávamos falando sobre isso, Francilene, porque é o seguinte, estresse acaba com a serotonina do nosso cérebro, tá? E nesses casos, o que acontece? Muitas vezes uma medicação é importante? Sim, o médico vai te passar essa medicação, que é para fazer o quê? Para deixar mais tempo serotonina no cérebro sem ser absorvida. Então, são os inibidores de recaptação de serotonina. Mas para que isso ocorra, você tem que ter serotonina. E para ter serotonina, você precisa ter esse neurotransmissor que é construído a partir do triptofano. Então, uma das coisas que eu vou dizer para você é fundamental. Mesmo que você coma triptofano, se você não tiver um intestino saudável, o intestino saudável, ele também produz serotonina local. Ele não é uma serotonina que vai lá para o cérebro. A serotonina do cérebro é formada dentro do cérebro. Mas, se eu estou com um desequilíbrio nesse meu intestino, o triptofano que eu comer vai ser usado ali, não vai chegar no cérebro. Então, intestino, muito importante. Então, gente, vamos comer direitinho, muita fibra, muito legume, muita verdura, vamos comer nutriente, que isso ajuda bastante. Mais saúde. Aninha, vamos lá que temos muito e-mail, precisamos dar conta disso. Precisamos sim, vamos correr para dar tempo, né, doutora? Tem uma participação aqui, ela não diz de onde é, ela diz assim: olá, boa tarde a todos, doutora Gisela. Hoje comi umas 30 balas, compulsivamente. Eu gostaria de saber como controlar isso. Já tomo ansiolíticos, abraços. Ser Canção Nova é bom demais. Concordo plenamente, ser Canção Nova é bom demais. Minha querida ou meu querido, acho que é minha querida, né? Porque geralmente essas compulsões são femininas. Veja só. Mas você sabe de uma coisa?
uma das coisas que nos faz querer comer doce é um desequilíbrio no intestino com fungos intestinais, porque o fungo no intestino a gente tem que ter, mas uma quantidade pequenininha. Então, de repente, você está com um desequilíbrio. Aliás, a gente podia até marcar uma pauta com a doutora Denise, dentre tantas, uma para ela falar sobre fungo intestinal, que ela é uma expert no assunto, e você vai ver que o fungo adora doce, e ele aumenta muito quando você come muito doce. Então, toma cuidado com isso, porque isso pode ser um indício de fungo intestinal. E aí nós precisamos, logicamente, de um tratamento muito específico. Então você tem que procurar uma ajuda de um profissional que vá colocar esse equilíbrio em ordem, começando pelo intestino. Tem aqui a pergunta da Lília. Ela diz assim: olá, boa tarde. Gostaria de saber, o azeite ao ser aquecido faz mal à saúde? Posso consumir macarrão instantâneo de vez em quando? Socorro! Ou é muito prejudicial à saúde? Aguardo a resposta. Posso, mas nem tudo me convém. Gente, é a tal história. Vamos deixar o que não convém para situações assim que realmente você não tem como. Apesar que eu sempre falo, se você tivesse um edema de glote com um determinado alimento, você ia dizer para a pessoa, não posso comer, tenho alergia. Então não coloque tranqueira no seu organismo. Por falar em esse macarrão instantâneo, vai lá no blog do Mais Saúde, blog.cançãonova.com/Mais Saúde, que você tem lá um programa que eu fiz para a TV Canção Nova, aonde tem 7 minutinhos eu mostrando o estrago que é um pacotinho de macarrão instantâneo. Aí, minha querida, depois de você assistir esse vídeo, eu duvido que você coma, porque você não tem noção o tanto de açúcar e o tanto de gordura que tem dentro de um pacotinho. Depois ainda fiz um outro programa, Ana, para falar do tempero. Do tempero. Cheio de corante, conservante, um monte de sal. Então, gente, não é bem assim. Sobre o azeite, eu ainda prefiro o azeite, mesmo aquecendo, do que um óleo comum, porque os óleos, para ficarem transparentes, sem cheiro, sem gosto, do jeito que você encontra no mercado, eles passaram por processos que são terríveis, né? Então, você acaba, quando come um alimento com esse óleo, você acaba ingerindo uma série de substâncias que vêm junto com esse óleo. Então, o bom do azeite é que o azeite extra virgem é só ele, não tem mais nada, ele é espremidinho, sai a frio, que é o melhor. Então, gente, o melhor é, mas cuidado, tá? Porque azeite também engorda, né? E excesso de azeite também não é interessante, tudo na boa medida. Mais Saúde. Sua participação, 2039-1410. Tem a Dionícia aqui de Blumenau, em Santa Catarina. Ela diz assim: gostaria de saber se tem diferença entre as garrafas plásticas, que são de PVC opacas, e as de acrílico, que são aquelas transparentes. Será que as duas contaminam a água? Obrigada, o programa está maravilhoso, aprendemos muito com ele. Muito obrigada, Dionícia de Blumenau. Minha querida, eu não li ainda na literatura científica nada sobre isso. O que eu posso dizer para você é o seguinte: na medida do possível, procure colocar a sua bebida em recipientes que não interfiram, quer dizer, ou uma garrafa térmica que é forrada de uma espécie de espelho, é um vidro aquilo, né? O vidro propriamente dito, tá? E aproveita agora que vem inverno, né? Então você pode pôr uma sopinha gostosa numa garrafa térmica e tomar tarde de lanche, que é coisa mais gostosa. E então procura isso. Agora, eu não li nada a respeito. Tenta sempre ver que aquele produto não tenha um tal de bisfenol. Esse é o bisfenol que é o chato da história. Mas é a tal história, os produtos plásticos têm bisfenol. Será que eles não estão liberando outra molécula que a gente não conhece? Então, toma cuidado, procure mais uma embalagem que não interfira, tá? Que seja mais inerte possível. Tem a participação aqui da Rosimeire. Ela diz assim: boa tarde, doutora Gisela, obrigado por tudo, viu? Gostaria de informações sobre como conservar alho triturado e congelado. Está correto? Desde já, muito obrigado. Abraços, Rosimeire.
Rosé, é o seguinte, eu não sei se ele congelado permanece com as propriedades, tá? Depende da forma de congelamento, eu desconheço isso, tá? Posso até tentar verificar mais tarde a respeito. Mas o que eu digo é o seguinte, o alho eu sempre mando triturar antes de usar e espera um pouquinho. Por quê? Porque o alho tem assim dentro dele uma substância A e uma substância B. Que quando você tritura, o A e o B se juntam, formam o C. Essa substância C é que ela é muito boa para a saúde, mas ela precisa de um tempo para ser formada. Então é por isso que eu falo, tritura e espera um pouquinho. Agora, congelado eu não sei, eu vou precisar criar uma oportunidade para fazer a pergunta certa, essa pergunta para a pessoa certa, para poder ver. Mas assim que eu souber, depois eu dou um retorno para vocês. Tem outra participação aqui que não se identificou. Ela diz assim, boa tarde, gostaria de saber o seguinte. Dias desses estava assistindo uma palestra da doutora Gisela e ela falava sobre os embutidos. Minha curiosidade é, será que volta e meia a gente pode consumir esses embutidos? Um período, sei lá, tipo de 15 em 15 dias. Obrigado. Quero registrar que a partir da palestra dela, comecei a melhorar os meus hábitos alimentares. Obrigado para sempre. Ai, que bom. Mas veja só, você talvez... Vamos identificar um pouquinho isso. Será que você quer comer esse embutido a cada 15 dias porque você gosta? Então, o que vai acontecer? Você vai perceber que mudando a sua alimentação, você não vai ter mais o desejo, ou então vai acontecer o seguinte, quando você, porque você sabe que depois de um mês, 2, quando o paciente volta, eu pergunto para ele, o que você sentiu mais vontade? Falou assim, eu tô com mais vontade de voltar a consumir, aí fala o nome de um refrigerante horroroso. Horrível. Escuro. Sabe o que eu faço? Eu mando a secretária pedir na padaria da esquina para entregar e eu mando ele tomar na minha frente. Ele quase vomita, sabe por quê? Porque ele tem a memória sensorial, ele tem a memória do que era gostoso na época que ele estava todo intoxicado e não conseguia sentir o verdadeiro sabor dos alimentos. Então aquilo era delicioso. Então eu tenho certeza que vai acontecer a mesma coisa com esse seu embutido, porque esse de a cada 15 dias está com cara assim, eu gosto tanto, se eu puder pelo menos a cada 15 dias. Só um pouquinho. Pois é, só um pouquinho. Faz o seguinte, espera um mês. E coma comida de verdade, faça todo aquele processo que a gente fala. Aí depois você experimenta e me conta, porque olha, gente, olha o que tem nesses embutidos, eu já vivo falando, né? Sim. Tem bisulfito, tem nitrito, tem corante, tem glutamato monossódico, tem antioxidantes que são, assim, verdadeiras siglas homéricas. Só que olha que interessante, eu estava estudando o metabolismo da frutose. Frutose é um açúcar da fruta, mas que também é colocado... como açúcar, como um adoçante. Eu antigamente usava até para o meu paciente frutose para adoçar algumas coisas, coisa que eu já não faço mais. Por isso que eu digo, gente, a ciência evolui. Então, coisas que eu usava antigamente, eu já não uso, entende? Por quê? Porque a ciência, os trabalhos científicos estão mostrando que não é mais do bem, estão vendo que isso aí está acarretando problemas. Inclusive, frutose pode aumentar ácido úrico. Mas essa frutose, que por exemplo, aquele xarope de milho acrescido de frutose para adoçar, entendeu? Só que, estudando frutose, você vai estudar que existe no organismo pessoas que no organismo tem um erro no metabolismo delas, são problemas genéticos. Então, erros inatos no metabolismo, que a gente chama, para frutose. Aí tem uma lista de alimentos que a gente nem desconfia que contém frutose. O primeiro deles, embutidos. Eles põem frutose dentro desses alimentos. Então, imagina que não tem lá dentro. Porque eu só listei os que me interessavam para uma palestra, né? E aí eu uso esse slide no consultório. Mas até frutose tem. Então, querida, tudo posso, tá? Mas nem tudo me convém. Mais saúde. Penso que a senhora já contemplou nessa resposta a pergunta da Sandra. Ela disse, meu nome é Sandra, sou de Niterói, no Rio de Janeiro, tenho 51 anos e gostaria de saber se é melhor utilizar açúcar ou adoçante. Como fazer para adoçar? Abraços.
Olha, primeira coisa, faça o teste dos 14 dias. Eu tenho recebido bastante testemunho de gente que tá, do dia que eu fui lá no Padre Fábio e pedi para todo mundo tentar fazer, né? Porque o sobrinho dele tá esnobando, né? Porque ele começou, da primeira vez que eu falei, ele já estava fazendo, começou a fazer, hoje ele não toma mais nada com açúcar, né? Aí fica aquela coisa, com o que você quer o seu café? Com nada, eu tomo puro. Achar lindo tudo chiquérrimo, né? Mas na verdade, a nossa língua, ela demora 14 dias para mudar um paladar, pro doce ou pro salgado, tá? Tanto faz. Porque a gente reclama de tirar doce, mas tirar sal é um tormento, né? Então, fique 14 dias tentando tomar o seu café, o seu chá sem nada. Você vai ver como depois, quando você tentar voltar ao seu hábito de adoçante ou de açúcar, você não vai conseguir. E outra coisa, açúcar é açúcar. Açúcar não é do bem, nem um pouquinho, tá? O ideal é evitar 100%. Mas é difícil, né? Então, o que você vai fazer? Se você precisar adoçar, use o stevia, que é o melhor adoçante, o mais inócuo que tem. E use sim, por exemplo, você vai fazer uma preparação, usa um purê de maçã para adoçar, um suco de uma fruta para adoçar, entendeu? Uma preparação. Tenta evitar o açúcar em si, porque mesmo o mascavo, demerara, é açúcar. Lógico, eles são melhores do que os outros, né? Do que o branco, refinado, cristal, etc. Mas, mesmo assim, é açúcar. Tem uma participação que diz assim: gostaria de saber se o arroz cozido na panela elétrica faz bem à saúde. Obrigada. Tudo bem, querida. Você pode estar consumindo o arroz, lembrando que existem vários tipos de arroz. Então, o ideal é sempre você estar variando. Arroz branco, arroz integral, cateto, tem o arroz negro, que é interessantíssimo, arroz vermelho. Nossa, chiquérrimo, né? Hoje em dia a gente tem acesso a vários, o arroz selvagem. Lógico, são caros alguns deles, mas de vez em quando, né, você colocar vai ficar assim, bem bacana na sua alimentação. Mais uma participação, boa tarde. Posso comer alho cru com azeite todos os dias? Isso faz bem? Claro, querida, o alho cru, porque é o seguinte, o alho, mas lembra de macerar esse alho, tá? E a família inteira comer esse alho, né, porque senão fica uma varanda, né, como chamam, né? Só que, gente, vocês não sabem, aqui esses estúdios aqui dentro, os papos paralelos aqui, os comentários, né? É que nós somos comportados, né? Não, muito. Então, resumindo, aliás, Aninha, depois dá uma atualizada aqui no vídeo, vê se tem alguma participação, que às vezes a gente... F5? Sim? Tá, vamos lá, que eu tô aprendendo, gente, eu chego lá. Mas... Então, o que acontece? O alho, ele tem propriedades tanto hidrossolúveis, que gostam de água, quanto lipossolúveis. Então, as lipossolúveis vão conversar com o azeite, vai ser muito bom. Mas sempre coma o alho, tá? Porque assim, não só apenas o alho dentro do azeite. Porque o alho dentro do azeite, você só vai ter os benefícios da parte que gosta da gordura. A parte que gosta de água vai ficar lá no alho. Edna, de Vitória da Conquista, informações sobre o cloreto de magnésio. Pra quê, querida? O problema é esse. Vocês me mandem, por favor, a informação assim completa. Isso para isso, em função disso, porque senão fica uma coisa assim que eu não consigo responder. Vamos falar do leite de magnésia, então, já que falou de magnésia. Leite de magnésia é muito bom para você substituir o seu desodorante. Eu tenho acabado com alergias, assim, homéricas. Eu falo isso no livro Tudo Posso, mas nem tudo me convém. Lembrando que você pode adquirir o livro pela comunidade Canção Nova, no 0 operadora 12 31 86 2600, porque através das compras dos produtos de evangelização do Departamento da Vi, você está ajudando a comunidade Canção Nova, principalmente naquele nosso projeto da Alves. Perguntinha aqui da Clarice, de Santo Amaro, ela diz assim: como faço para controlar a hipertensão? Pois é, remédio, querida. Isso é uma coisa que, inclusive... quando o Dr. Roque guarda essa perguntinha e passa para o Dr. Roque, para ele no programa dele, Ana, pelo seguinte: hipertensão se trata com remédio. Não tem nada que você possa fazer de alternativo, entre aspas, para você controlar. É só medicamento. E, querido e queridas,
que estão me ouvindo. Hipertensão a gente não sabe por que ela ocorre, tá? Então, o que acontece? Ela tem um nome muito feio de assassina silenciosa, porque você não percebe que você está hipertenso, hipertensa, você não sente, e quando você vai ver, às vezes o primeiro sinal, Ana, é simplesmente um AVC, um derrame. Então, aproveite as campanhas, sempre que possível, afira a sua pressão, vai dar uma olhadinha, e se você tem hipertensão, tome medicação. E fora isso, controle o sal. Mais saúde. Poliana Moser, de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, o pessoal do Rio participando. Ela diz assim: olá, gostaria de saber se posso trocar o jantar por um lanche com frutas e o café faz mal à saúde? Obrigada, Poliana. Poliana, nada substitui uma refeição. Então, é a grande batalha hoje. Nada de trocar a refeição por lanche. Eu queria ver se a avó da sua mãe, porque dependendo da idade, eu tenho que falar bisavó, então é mais fácil falar avó da mãe. Vê se a avó da sua mãe, se você dissesse de, em vez de comer uma refeição, tomasse um lanche, que ela ia dizer? Jamais. Comida é comida. Então, nunca perca a oportunidade de colocar alimento que contenha nutriente no seu prato, porque é isso que vai fazer você formar células, neurotransmissores e fazer você ter energia para pensar, para ter bom humor, para se relacionar com as pessoas. Então, gente, sempre que possível é comida. Tem a participação aqui do Vitor, do Espírito Santo. Ele diz assim: é verdade que água oxigenada volume 10, líquida, clareia os dentes? Como se usa? O que devo misturar? Quantos dias dura esse processo? É verdade? Querido, eu não sou a pessoa mais adequada. Isso deveria ser colocado no dia que um profissional da área estivesse. Aliás, você não quer guardar essa pergunta? O Dr. Pesa, que é um grande profissional que já esteve no Mais Saúde anteriormente, eu quero trazê-lo aqui novamente. Porque quando ele veio a primeira vez, ele falou assim que não se deve dar selinho em criança, né? Aquele beijinho de boca, né? Porque a gente passa bactérias importantes para a criança que não tem defesa ainda. Então eu quero trazê-lo novamente porque ele falou coisas muito bacanas. E a gente passa essa pergunta. Mas eu não acho que é por aí, tá? Mas não tenho conhecimento de causa, vamos esperar o Dr. Pesa. Mas acabou o programa, Ana. Acabou. Ficam as outras perguntas. Olha ali a pilha, próxima, né? Oportunidade. Queridos e queridas, Ana, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Tá, queridos e queridas, eu deixo um beijo grande. Espero vocês no próximo Mais Saúde. E vamos aqui dar conta de todas as questões. Então pode mandar seu e-mail que vamos contemplar. Espera um pouquinho, demora talvez um pouquinho, mas a gente responde. Um beijo grande e até o próximo programa. De louvor, o dia em que eu posso gritar, meu amor. Eu te amo, Senhor. Vem e fica comigo enquanto pulsar meu coração.